Olá, detetives! Antes de abrirmos o arquivo de hoje, uma correção importante. No final do nosso último dossiê, no caso Nardoni, eu anunciei que investigaríamos a história de Flor de Lis. Foi um erro da nossa equipe de pesquisa. O detetive BR preza pela precisão absoluta dos fatos. E o fato é, Flor de Lis está presa sim, mas no Rio de Janeiro, na penitenciária Talavera Bruce. Ela nunca esteve em Tremembé. A ela, dedicaremos um arquivo futuro em outra série. Peço desculpas pelo erro, mas a nossa série Dossiê Tremembé está longe de acabar. O Pavilhão das Famosas de São Paulo tem muitas outras histórias. E a história de hoje é uma das mais pedidas, uma figura central que se tornou notória na recente série sobre a prisão. Hoje não vamos falar de uma novata. Vamos falar da mulher que se tornou a âncora, a parceira e a protetora da detenta mais famosa do Brasil por quase uma década. Uma mulher que deu uma entrevista histórica ao lado dela. Vamos mergulhar fundo na história de Sandra Regina Gomes, a Sandrão de Tremembé. O dossiê Tremembé hoje abre um arquivo diferente. Nos episódios anteriores, investigamos as mulheres que chegaram a Tremembé como celebridades do crime, Suzane, Elise e Jatobá. Mas hoje, vamos falar de uma mulher que já era uma lenda dentro dos muros antes de qualquer uma delas chegar. Uma figura que a recente série sobre a prisão mostrou como o centro de poder do Pavilhão das Famosas. A mulher que se tornou a notória amante de Suzane von Richthofen e, antes dela, de Elise Matsunaga. Esta é a história de Sandra Regina Gomes, a Sandrão. Mas para entender quem é Sandrão, a chefe de cela de Tremembé, o detetive BR precisa voltar para muito antes de Suzane. Estamos em Mogi das Cruzes, São Paulo, ano de 2003. Sandra Regina Gomes, ou Sandra Regina Ruiz, tem 21 anos. De cabelo loiro, é conhecida na periferia onde mora pelo apelido de Galega. Ela não tem o luxo de Suzane ou Elise, e junto com o namorado da época, Valdir Ferreira Martins, ela traça um plano para conseguir dinheiro rápido. O motivo, que ela confessaria mais tarde, é de uma banalidade assustadora. Eles queriam o dinheiro do resgate para conhecer a ilha de Fernando de Noronha e comprar um carro. O plano é um sequestro clássico, e o alvo é fácil e trágico: o vizinho. Um adolescente de 14 anos chamado Thalisson Vinícius da Silva Castro. O namorado de Sandra e outros comparsas pegam o garoto. O papel de Sandra, a Galega, é ser a voz. É ela quem liga para a família da vítima, negociando o resgate. A família humilde não tem os 40 mil reais que o grupo exige. As ligações, feitas por Sandra, se tornam mais desesperadas. O valor do resgate cai para 3 mil reais. A família, em pânico, faz o pagamento. Mas algo dá terrivelmente errado. Em algum momento do cativeiro, o adolescente Thalisson comete o erro que selou seu destino. Ele reconheceu a vizinha. Ele reconheceu a Galega. Mesmo com o resgate pago, o garoto é executado. O corpo de Thalisson é encontrado em um terreno baldio. A cena é brutal. Ele está amordaçado com uma echarpe, um lenço, feminina, que a polícia mais tarde atribuiu a Sandra. Suas mãos e pés estão amarrados. Havia um saco plástico preto cobrindo sua cabeça. E a causa da morte: um tiro na nuca. Sandra é presa. Ela nega ter atirado, culpa o namorado pela execução, mas confessa sua participação no sequestro e nas ligações. Pela sua participação no crime de sequestro seguido de morte, Sandra Regina Gomes é condenada a uma pena de 27 anos de prisão. E é aqui que a Sandra morre, e a Sandrão começa a nascer. Ela não chega ao sistema prisional como uma patricinha assustada, como Suzane chegaria um ano depois. Ela chega como uma criminosa barra pesada, condenada por um crime considerado hediondo até mesmo dentro da prisão. Sua fama de agressiva a precede. Ela se torna uma chefe de cela, uma figura de poder e respeito. Relatos de dentro da prisão indicam que ela não era uma presa modelo. Em 2011, ela chegou a agredir um agente penitenciário, uma falta grave que lhe custou a progressão de regime na época. Esta era a verdadeira rainha de Tremembé, antes das famosas chegarem. E era com esta mulher, uma sequestradora condenada e figura de poder, que Suzane von Richthofen, a princesa do crime, estava prestes a cruzar o caminho. O ano é 2006. A penitenciária feminina Pinto de Tremembé, até então um presídio relativamente discreto, está prestes a ter sua rotina virada de cabeça para baixo. A imprensa está do lado de fora. O sistema carcerário está em alerta. O motivo: a chegada de sua nova detenta, a mulher mais famosa e talvez a mais odiada do Brasil. Suzane Louise von Richthofen, a princesa do crime, recém-condenada a 39 anos de prisão, estava sendo transferida para lá. Para a maioria das detentas, a chegada de Suzane era um evento. Mas para Sandra Regina Gomes, a Sandrão, era um problema ou uma oportunidade. Sandra já era a dona do pavilhão, era a chefe da cela, uma figura de poder e respeito, forjada em anos de prisão e na reputação de seu crime brutal. Ela era a barra pesada.
Suzane, por outro lado, era a celebridade. E aqui, o detetive BR precisa analisar a complexa hierarquia da prisão. Um crime como o de Suzane, parricídio, matar o próprio pai e mãe, é um tabu profundo, mesmo entre criminosos. É um crime sujo, que não gera respeito, apenas repulsa. Suzane, a patricinha loira da PUC, não era apenas famosa. Ela era um alvo, frágil, rica e autora de um crime que quebrava o código da cadeia. Ela precisava desesperadamente de proteção. É neste vácuo de poder que as duas rainhas se encontram. De um lado, Sandra, a Sandrão, com o poder de fato, a força, a reputação. Do outro, Suzane, com o poder da mídia, a fama, o nome. O que se formou ali não foi a princípio um romance. Foi uma aliança de sobrevivência. Não se sabe exatamente quando o primeiro contato ocorreu, se no pátio, no refeitório ou na oficina de costura da FUNAP, onde ambas trabalhariam. Mas o resultado foi imediato e claro para toda a prisão. Sandra Regina Gomes, a Sandrão, tomou Suzane von Richthofen para si. Ela se tornou a protetora da detenta mais famosa do Brasil. Para Suzane, os benefícios eram óbvios. Sob a asa de Sandrão, ninguém mexia com ela. Ela deixou de ser um alvo e se tornou intocável. A princesa do crime, agora, era a mulher da Sandrão. Para Sandra, os benefícios eram igualmente grandes. Ao dominar ou proteger a figura mais midiática da prisão, ela solidificava seu status. Ela não era mais apenas uma chefe de cela. Ela era a líder inconteste, a mulher que controlava a única pessoa que importava para a imprensa. Mas o que começou muito provavelmente como um cálculo de poder e proteção se aprofundou. As duas, Suzane e Sandra, não eram tão diferentes quanto pareciam. Ambas eram jovens, condenadas por crimes hediondos na casa dos 20 anos, e ambas enfrentavam décadas de prisão. A aliança tática evoluiu para um relacionamento. Elas se tornaram um casal. Rapidamente, elas pediram à administração da prisão para dividir a mesma cela. E conseguiram. Por quase uma década, as duas viveram juntas, em uma união estável dentro dos muros de Tremembé. Elas se tornaram o casal real do presídio. Eram vistas de mãos dadas no pátio, dividiam o trabalho. Sandra, com sua personalidade explosiva e protetora, era a força. Suzane, com sua inteligência calculista, era o cérebro. Juntas, elas dominaram o pavilhão das famosas, uma dinâmica de poder que definiria a vida em Tremembé por quase 10 anos. Combinado. O tópico 2 estabeleceu a aliança de poder e proteção que evoluiu para um relacionamento. Agora, vamos analisar o auge dessa relação, o período em que elas se tornaram o casal mais famoso do sistema prisional brasileiro e ousaram fazer o que nenhuma outra detenta fez: dar uma entrevista em rede nacional. Aqui está o tópico 3 de 10, com a profundidade e o detalhe que o caso exige. O casal 22 de Tremembé e a entrevista ao Gugu. A união entre Sandra Regina Gomes e Suzane von Richthofen não foi um romance passageiro ou secreto. Ela foi oficializada. Em 2014, as duas assinaram um documento de união estável dentro da penitenciária. Este ato, para o detetive BR, não é um detalhe romântico. É um movimento estratégico fundamental. Ao se declararem um casal oficial, elas ganharam um direito cobiçado em Tremembé, o direito de viverem juntas na ala de casais, uma parte separada do presídio, com celas ligeiramente maiores e mais privacidade, destinada a detentas em relacionamentos estáveis. Elas deixaram a cela comum e se mudaram para este novo espaço. E ali a dinâmica de casal 22, uma gíria para um casal perigoso ou problemático, se solidificou. Sandrão era a força protetora, a chefe que garantia que ninguém, nem detentas nem por vezes agentes, desrespeitasse a cela delas. Suzane, por sua vez, era o cérebro. Mergulhada em livros, ela começou a estudar direito na prisão, antes de ser aprovada para o curso superior fora, e se tornou uma advogada informal, ajudando outras presas e, claro, gerenciando meticulosamente seu próprio processo de execução penal. Elas eram o casal mais poderoso e intocável de Tremembé. Elas trabalhavam juntas na oficina de costura da FUNAP, e foi essa estabilidade, essa aliança de quase uma década, que deu a Suzane a confiança para fazer seu movimento mais ousado. O ano é 2015. O Brasil estava há 13 anos obcecado pelo caso Richthofen, mas uma coisa nunca havia acontecido. Suzane nunca havia falado. Ela estava em silêncio desde o crime. E então, o impossível aconteceu. O apresentador Gugu Liberato, em uma das maiores negociações de reportagem da TV brasileira, conseguiu a entrevista. Mas o que o público não percebeu de imediato é que Gugu não estava entrevistando apenas Suzane von Richthofen. A condição para a entrevista era clara, e a cena que foi ao ar chocou o Brasil. Sentada ao lado de Suzane, em silêncio, impassível, com os braços cruzados e um olhar de aço, estava Sandra Regina Gomes.
Aquele enquadramento que o detetive BR analisa agora era uma obra-prima de poder. Sandrão não era uma figurante. Ela era a garantia. Ela estava ali como a protetora, a âncora, o sim, ela vai falar, mas ela está comigo e eu estou ouvindo cada palavra. Sua presença era a de uma guarda-costas, de uma capo, garantindo que sua parceira não fosse desrespeitada. Enquanto Suzane fazia sua performance calculada, chorando, pedindo perdão ao irmão Andréas, falando de Deus, contando sua versão da história, Sandrão apenas observava. Ela era a presença física da hierarquia de Tremembé, sendo exibida para milhões de brasileiros. A entrevista foi um espetáculo midiático que humanizou Suzane para alguns e reforçou sua imagem de manipuladora para outros. O que se seguiu à entrevista também é revelador. Gugu Liberato, como parte da negociação, teria presenteado o casal com máquinas de costura e materiais, para que Suzane pudesse montar sua própria oficina de artesanato. Presentes que, na época, foram vistos como um gesto de reinserção social, mas que, no futuro, se tornariam o pivô de uma briga feia. Naquele momento de 2015, no entanto, as duas estavam no auge. Elas eram as rainhas de Tremembé, poderosas o suficiente para trazer o maior apresentador do país para dentro de seus domínios e ditar as regras da conversa. Mas, como toda história de poder e traição, este auge foi, na verdade, o começo do fim. O fim do romance, a traição e a briga pelas máquinas. Por quase uma década, a relação entre Sandrão e Suzane foi a âncora de ambas. Para Suzane, era proteção. Para Sandra, era status. E talvez um controle real sobre a detenta mais famosa do país. Mas essa dinâmica só funcionava enquanto as duas estivessem em pé de igualdade, trancadas 24 horas por dia no mesmo pavilhão. E em 2015, o detetive BR precisa notar, o jogo mudou. Enquanto Sandra Regina Gomes, a Sandrão, ainda lutava contra sua pena de 27 anos, agravada por faltas disciplinares como agressão a agentes, Suzane von Richthofen, a presa modelo, colheu os frutos de seu comportamento calculado. Suzane conseguiu a progressão para o regime semiaberto. Este foi o ponto de inflexão. Legalmente, o semiaberto significava que Suzane agora tinha direito às saidinhas temporárias. Ela podia sair da prisão em datas comemorativas, como Páscoa, Dia das Mães e Natal. Ela podia, pela primeira vez em 13 anos, respirar o ar da rua. E Sandrão não podia. A primeira saidinha de Suzane, em 2015, foi um terremoto na relação. A mulher que pertencia a Sandrão dentro dos muros agora estava livre, mesmo que por alguns dias, no mundo exterior. E foi nesse mundo exterior que Suzane rapidamente começou a construir sua próxima aliança. O golpe final veio em 2017. Em uma de suas saidinhas, Suzane von Richthofen conheceu e iniciou um novo relacionamento, mas desta vez com um homem, um empresário do interior de São Paulo, Rogério Oberg. Ela o conheceu na igreja que passou a frequentar. Quando Suzane voltou para Tremembé daquela saidinha, ela não voltou como a parceira de Sandrão. Ela voltou para terminar o relacionamento. A traição foi dupla. Não apenas Suzane a estava trocando, mas a estava trocando por um homem, e um homem de fora, um símbolo da liberdade que Sandra não tinha. O que se seguiu foi uma das brigas mais notórias da história de Tremembé, o divórcio do casal mais poderoso da prisão. A briga não foi apenas emocional, foi patrimonial. E é aqui que a história fica bizarra. O ponto central da disputa foram os bens que elas adquiriram juntas na ala de casais, notadamente, as máquinas de costura e artesanato que elas teriam ganhado do apresentador Gugu Liberato após a entrevista. Sandrão, sentindo-se traída e descartada, exigiu sua parte. Ela se sentiu usada. Ela protegeu Suzane por anos, deu-lhe status e segurança, e agora estava sendo deixada para trás com nada. Relatos de dentro da prisão na época descreveram o conflito como feio. Sandra, com sua personalidade explosiva, teria feito ameaças. A mulher que um dia foi a protetora de Suzane, agora era sua maior ameaça. A direção da prisão teve que intervir. Suzane, temendo por sua segurança, e talvez pela primeira vez em uma década sem a proteção de Sandra, pediu para ser transferida de ala. O casal 22 estava oficialmente morto. A aliança de poder que definiu o pavilhão das famosas por quase 10 anos ruiu em uma briga por máquinas de costura e uma traição do lado de fora. Combinado. O tópico 4 nos deixou no ponto mais baixo de Sandra, a traição de Suzane e o fim do reinado do casal. Agora, precisamos encerrar a história dela. O que acontece com uma rainha da prisão quando ela perde sua maior aliança e é deixada para trás? Aqui está o tópico 5 de 10, com a profundidade e o detalhe que o caso exige. O fim da linha para Sandrão, a longa espera e o anonimato. O rompimento com Suzane von Richthofen, em 2017, foi um divisor de águas. Foi o fim da era de Sandrão como a rainha inconteste do pavilhão das famosas.
A mulher que ela protegeu e com quem dividiu a vida por quase uma década, a descartou pela promessa da liberdade e por um novo relacionamento do lado de fora. Suzane seguiu em frente, primeiro com o namorado empresário, depois progredindo para o regime aberto e, finalmente, em 2023, conquistando sua liberdade total. E Sandra Regina Gomes, ela ficou para trás. Ela teve que assistir, da mesma cela que um dia dividiu com Suzane, a sua ex-parceira sair nas saidinhas de Dia das Mães, cada vez mais perto da liberdade. E para Sandrão, o caminho para fora era muito, muito mais difícil. O detetive BR precisa ser claro neste ponto. Suzane era no papel a presa modelo. Sandra era o exato oposto. Sua ficha disciplinar era marcada por problemas. A condenação original já era pesada, 27 anos, pelo sequestro e morte de Talisson Castro. Mas somado a isso, ela acumulou faltas graves. A principal delas, ocorrida em 2011, foi uma agressão a uma agente penitenciária. Esse ato de rebeldia, de chefe de cela, que talvez lhe desse status no pátio, teve um custo jurídico altíssimo. Ele zerou o relógio da sua progressão de pena. Cada falta grave joga o detento para o fim da fila, atrasando em anos o direito ao semiaberto. Enquanto Suzane, a calculista, usava a lei a seu favor, Sandra, a explosiva, era vítima do próprio temperamento. O dossiê Tremembé precisa analisar o que aconteceu a seguir. Sandra teve que assistir a tudo de camarote. Ela viu Suzane sair em 2017 para o semiaberto. Ela viu Elise Matsunaga chegar, 2016, e sair, 2022. Ela viu Ana Carolina Jatobá sair, 2023. A galega de Mogi das Cruzes, a rainha de Tremembé, foi a última a ficar. O pavilhão que ela um dia dominou agora estava cheio de novas caras, e ela era apenas uma veterana, uma relíquia de um reinado que não existia mais. Mas o tempo na prisão é o mestre que vence todas as batalhas. A pena de Sandra, iniciada em 2003, continuou correndo. Após a saída de Suzane, ela teve que finalmente se curvar ao sistema. Ela teve que se tornar a presa modelo, que ela nunca foi. Ela trabalhou, estudou e finalmente limpou sua ficha disciplinar. E então, depois de todas as famosas terem deixado o presídio, a sua vez chegou. Após cumprir mais de 20 anos de sua pena, Sandra Regina Gomes também conquistou a progressão para o regime aberto. A data exata se perde nos registros burocráticos, sem o mesmo alarde midiático das outras. E é aqui que o arquivo de Sandrão se encerra, com a maior ironia de todas. O que aconteceu com ela? Onde ela está hoje? A resposta é: ela desapareceu. Ao contrário de Suzane, Elise e Jatobá, Sandra não é caçada pela imprensa. Ela não é uma celebridade do lado de fora. A rainha de Tremembé só era rainha lá dentro. Aqui fora, ela é apenas Sandra, uma mulher anônima, provavelmente de volta à periferia de Mogi das Cruzes, carregando o peso de uma pena de 2 décadas e um crime brutal em seu passado. A fama que ela teve foi apenas um reflexo da fama de Suzane. Quando Suzane foi embora, a luz sobre Sandrão se apagou para sempre. O arquivo de Sandra Regina Gomes, a Sandrão, é talvez o mais revelador do nosso dossiê Tremembé até agora. Ele não é sobre um crime que chocou o Brasil nas manchetes do horário nobre. É sobre o poder que existe depois das manchetes e sobre a brutal hierarquia de dentro dos muros. Suzane, Elise e Ana Carolina Jatobá chegaram a Tremembé já sendo celebridades. Elas eram as famosas. A fama delas veio de fora. A história de Sandra é o exato oposto. Sua fama foi forjada lá dentro. Condenada por um crime pesada de sequestro e morte, ela era o poder de fato. Ela era a rainha do pavilhão antes de qualquer princesa chegar. Mas o que sua história nos ensina, da forma mais nua e crua, é que o poder na prisão é muitas vezes um reflexo. O poder de Sandrão foi amplificado pela fama de Suzane. Ela se tornou a rainha consorte, a protetora da mulher mais famosa do Brasil. E no momento em que Suzane von Richthofen foi embora, descartando-a por uma nova vida, a luz sobre Sandrão se apagou. Hoje Suzane, Elise e Jatobá estão livres e ironicamente são mais famosas do que nunca, com seus nomes estampados em livros e documentários. E Sandrão, a mulher que um dia foi a figura mais temida do pavilhão, voltou ao completo anonimato de onde veio. A rainha de Tremembé só era rainha dentro dos muros. Fechamos este arquivo, mas o dossiê Tremembé está longe de terminar. Até agora investigamos o lado feminino, o pavilhão das famosas na P1. Mas o complexo de Tremembé é dividido. E a poucos metros dali, na P2, está a ala masculina, que abriga o outro lado dessas histórias. No nosso próximo episódio, vamos cruzar o pátio. Vamos abrir o arquivo do homem que, por anos, foi o detento mais notório da ala masculina, o vizinho de prisão dos irmãos Cravinhos, o pai. Vamos investigar a jornada de Alexandre Nardoni em Tremembé. Inscreva-se no Detetive BR e ative as notificações
para não perder o próximo capítulo da nossa investigação.